A graça e a paz, meu amado, estamos começando mais um programa Viva Mais, um programa da Igreja Presbiteriana Viva, e Deus quer falar com você nessa noite, esse momento que você tem separado para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os testemunhos. Reúna sua família, porque Deus sempre tem coisas novas a realizar em nossas vidas. Se o nosso coração estiver aberto, a nossa mente estiver receptiva à palavra de Deus, com certeza a semente que é a palavra de Deus, a semente preciosa, vai ser brotada no nosso coração, vai germinar e vai gerar bons frutos. Nessa noite eu tenho comigo aqui o pastor Anísio, um amigo tremendo, um amigo excelente, e ele vai falar um pouco para nós sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Pastor Anísio, que pastorei uma de nossas igrejas, ali no Vila Muri, no bairro Vila Muri, em Volta Redonda, vai contar um pouco da sua história e como Deus levantou ele, como Deus trouxe a dignidade, a honra, o poder sobre a vida dele, como Deus trabalha em nossas vidas, como Deus é poderoso. Pastor Anísio, boa noite. Boa noite, nós queremos ouvir a sua história. Eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para quem está em casa. Amém. Quero saudar a todos também, né? Os telespectadores, né? Uma boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, né? Poder testemunhar e testificar daquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Deus é bom, Deus é muito bom. Ele nos tira do lamaçal e nos coloca numa rocha que é muito mais alta que a nós. Pastor Anísio, eu queria que o senhor contasse para nós a respeito da sua origem. Eu sei que você não é daqui de Volta Redonda, mas eu quero que você conte a sua história, da sua infância, sua adolescência, as dificuldades que o senhor passou e como Deus entrou na sua história. Eu sou natural de Além Paraíba, né? Nasci em Além Paraíba e até os 22 anos de idade morei lá, idas e vindas, trabalhando no Rio e voltando. E a minha religião era católica, como toda a minha família lá. Alguns já estão se aproximando, né? Reconhecendo a palavra de Deus. Minha própria mãe, né? Está começando a caminhar. Mas nós somos de origem católica e a minha vida em Além Paraíba foi muito difícil, né? Muito difícil por um lado, por outro lado eu já tinha um bom emprego, eu já era formado em técnico de ótica, montava, era um bem-sucedido, mas sem Deus, né? Tudo que eu ganhava ia embora. Daqui a pouquinho eu vou poder estar falando mais sobre isso. A sua profissão você adquiriu com quem, pastor Anísio? Meu primeiro emprego, 13 anos de idade, eu jogava futebol e o treinador de futebol, ele era responsável pela ótica e me levou para a ótica e começou a me ensinar os primeiros passos. E dali eu fiquei e me tornei um profissional e foi assim. No seu círculo de amigos havia alguém que fosse evangélico, alguém que falasse da palavra de Deus para você nessa época? Sim, eu tinha um amigo meu chamado, até hoje está na igreja, chama-se Wellington, o apelido dele era Magal. E todas as vezes que a gente ia trabalhar, e a gente começava a caçoar dele, né? Como muitas pessoas, né? Porque a gente está no tempo da ignorância, né? E a gente ia no carro e ficava achando que ele era careta, e eu e Gilmar, um amigo meu lá, e a gente caçoava muito dele, né? Zombava muito, mas eu tive uma experiência muito grande, né? Uma vez nós fomos trabalhar e ele foi com a gente mais de Espanha. A gente morava em Além Paraíba e era corretor de móveis, vendia móveis também. E à noite, com certeza, ele ia orar no hotel e a gente ia bagunçar. E teve uma noite que nós fomos para um show em São João do Nepomuceno e ele ficou no hotel. E nós fomos, enquanto voltamos, nós sofremos um acidente, e muitas marcas que eu tenho do acidente. Nós caímos numa ribanceira muito grande, o carro se arrebentou todo, eu, o Gilmar e o meu patrão na época. E louvado seja Deus, nós nos machucamos, mas ninguém morreu. Conseguimos voltar de táxi para o hotel, enquanto nós chegamos no hotel. Ele estava de joelho orando
e dizendo que Deus estava dando um livramento para a gente. Glória a Deus. Muito forte. O Magal, ele marcou a minha vida e quando eu vou em Além Paraíba, eu tenho o prazer de dar um abraço nele. A importância de alguém que seja um crente fiel, né, um crente que verdadeiramente confia na palavra de Deus. Verdade. O testemunho dele, de alguma maneira, então, marcou sua vida profundamente, né, pastor? Profundamente. Mesmo assim, eu continuei vivendo no pecado. Mesmo assim, eu ainda não dava ouvido. O homem é duro, né? Só o Espírito Santo para mover, né? Muitos anos depois ainda eu vou contar que eu vim a conhecer o Senhor, né? Amém. E essas dificuldades, pastor, nessas saídas, nesses bailes, nessas festas, como que o seu coração se sentia nesse meio? Eu jogava futebol no clube lá Operário, né, em Além Paraíba, um bom clube, Santa Maria, e a gente tinha nossa roda de conhecimento, muitas amizades, e como todo jovem que não conhece a Deus, bebida, prostituição, muitas coisas, né? Muitas coisas, e o mais impressionante de tudo é que no clube às vezes a gente estava sem pagar, tinha bebida à vontade, porque quem jogava no clube não pagava. Então eu tinha muitas facilidades de me divertir, segundo o mundo. Só que com 18 anos de idade, eu ia para o baile, eu me prostituía, fazia tudo que um jovem natural que não conhece a Deus fazia. E fora as possibilidades maiores que você tem. Eu já era um jovem com 16 anos, bem empregado, né? Então, tinha muitas facilidades, mas o interessante é que de 18 para 19, todas as vezes que eu chegava em casa, eu não conseguia dormir. E com 19 anos de idade, por muitas vezes eu tomei diazepam para dormir. Por muitas vezes. Insônia. Insônia. Falta de paz. Falta de paz. Não havia paz no seu coração. Não havia paz no coração. Assim é a vida de muitos jovens na busca de um conforto, de um consolo, na busca de alegria, às vezes se embebedam, se drogam, muitas vezes fazem uso de remédios, mas não encontram paz no coração. Nós percebemos pela palavra de Deus como que a palavra de Deus se encaixa perfeitamente na nossa vida. O pastor Anísio falou das facilidades que ele tinha para poder encontrar essas bebidas, essas farras, né? E a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus que esse caminho realmente é um caminho largo. Largo é o caminho que dá para a perdição. Muitos entram por esse caminho e não sabem como sair. Estão sem paz, estão vivendo uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem paz, correm de um lado para o outro, desesperados, inquietos, o coração angustiado, riem, fazem festas, mas o coração está vazio e nada do que colocam ali dentro do coração pode preencher o vazio. Esse vazio, meu querido, é a presença de Deus que está faltando na sua vida. Talvez você seja uma pessoa bem-sucedida, como o pastor Anísio, um empresário, de repente você tem o seu negócio, de repente você é até empregado de uma empresa e você tem um bom salário, mas você não tem paz, não tem sono, não tem alegria real, porque a alegria que nós temos no mundo é uma alegria fantasiosa, é uma alegria passageira. Logo depois desses momentos de euforia, vem a angústia e vem a depressão e vem também o sentimento de culpa e Deus não quer isso para você. Pastor Anísio, por quanto tempo o senhor passou nessa vida? Desde quando o senhor começou nessas bagunças, até quanto tempo o senhor ficou preso a essas coisas? Pastor João, eu com 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, meu pai morreu com 4 anos de idade. 4 anos de idade, o meu pai morreu. Eu tinha 4 anos, ele morreu. Ele tinha coração grande, essas coisas. E ele faleceu. E minha mãe ficou com 7 filhos, ganhando um salário mínimo, né? Então, já era uma vida muito mais difícil, né? E com 13 para 14 anos, eu quero até abrir essa parte aqui, porque eu usei droga, mas não era viciado, mas usei muita droga. Fumei, bebi, mas eu quero
deixar esse testemunho aqui agora para pessoas que talvez eu tenho visto perder a família, perder a empresa, perder os filhos, perder o seu carro, perder dignidade. Eu entrei numa situação que essa me prendia, que era o jogo. Está viciado no jogo? Era o meu grande problema. Com 14 anos de idade eu entrava no jogo já e jogava tudo. E até talvez para as pessoas que não conhecem a gente é um pouco cômico na hora de pregar, mas por muitas vezes eu saí quase que nu de um jogo. Porque você vai jogando e vai apostando o relógio, aposta isso, aposta aquilo. Mas eu cheguei, eu era técnico de ótica, ainda não tinha minha ótica. E cheguei a ter depois, aqui em Volta Redonda, depois eu falo o que Deus fez, né? Mas eu tinha um grande salário. Hoje, com um jovem de 16 anos, numa faixa de 7 salários, mas 6 salários. Era um bom eu tinha um bom salário, mas no final do mês eu já não tinha dinheiro. Porque quando eu ganhava no jogo, eu saía para as gandaias. E quando eu perdia, eu ficava duro. O dinheiro ia embora de qualquer forma. Mas quero dizer para os amados que estão me ouvindo, você que é pai de família, você que é pai de filhos também, tem a sua esposa, olha, busque ajuda se você tiver. Eu entrava no jogo quinta-feira, pastor João, saía no domingo, sem sair daquela sala. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo e vão pensar assim, não, mas eu jogo a valer, eu faço isso, mas jogo algo que quero. Quero dizer para vocês que quem vive aonde está, no habitat que está vivendo, sabe dizer melhor. Então eu posso dizer para você que surpreende a sua vida. Tem gente que gasta todo, eu vi gente colocando o seu apartamento e a sua família tendo que sair de lá porque perdeu no jogo. E eu não enxergava que aquilo não era bom para mim. Então, olha, jogo te escraviza. Peça ajuda para Deus. Deus está aqui hoje para te libertar, para trazer vitória sobre a sua vida, porque você vai trabalhar e do suor do seu rosto você vai comer. A verdade é essa. Hoje eu trabalho e Deus tem me dado graça para sustentar minha família, para abençoar meus filhos, abençoar minha família. Hoje eu não preciso ter sorte. Não, Deus já mudou a minha sorte, não é verdade? Deus já mudou a minha sorte. Pastor Anísio, seu testemunho é maravilhoso. Nós queremos ouvir mais no segundo bloco, mas nós vamos chamar um breve intervalo e logo após o intervalo nós vamos ver o final dessa história, né, quando Deus começa a levantar o pastor Anísio, libertar ele do jogo e das demais coisas e trazer paz ao coração dele. Fique conosco. Logo após o intervalo estaremos continuando nesse testemunho maravilhoso. Estamos de volta com o programa Viva Mais, um programa da Igreja Presbiteriana Viva. Essa noite nós estamos ouvindo o testemunho do pastor Anísio, um homem que nasceu em Além Paraíba, que logo cedo aprendeu uma profissão, tinha os seus recursos, mas que foi escravizado pelo jogo. E ele está falando para nós como Deus o libertou dessa escravidão. Mas antes de nós continuarmos o testemunho, pastor Anísio, eu queria que o senhor convidasse o pessoal que está em casa a participar de um dos cultos lá na sua igreja. Fale para nós endereços, dias e horários de cultos lá, por favor. Amém. Nós estamos localizados ali na Igreja Presbiteriana Viva, na Vila Muri. Se você descer ali na Drogaria Moderna, ali no Retiro, depois do Banco do Brasil, na segunda quadra você vai encontrar a Igreja Presbiteriana Viva. Nossos cultos ali, quarta de manhã nós temos oração, 7h30 às 9h.
À noite, o culto da vitória, que você não pode perder, leve-lhe o nome do seu esposo, é uma campanha de vitória. Bem de Deus, é noite que a gente clama o Senhor naquele lugar e Deus tem feito um milagre na vida de muitas pessoas. Essa semana, esse mês aí, os passados aí, tinha uma irmã na igreja lá e que ela não tinha trompa, não tinha mais nada e já está 5 meses grávida. Glória a Para Deus. vir um neném aí abençoado, domingo, com felicidade. Deus tem isso para você, é só você ir lá buscar que Deus vai te responder. Ele é o Senhor para fazer. Quinta-feira à tarde nós temos a melhor idade, 3 horas da tarde. E no domingo de manhã nós temos o Tadel, né, que é uma escola de discípulos da igreja, uma bênção de Deus, estou ministrando. E vai lá ouvir a palavra de Deus, tem a escola de servo. E à noite nós temos o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Lá o endereço é? Rua Pará, número 308, Vila Muri. Em frente ao CRIAM, ali onde que é a recuperação dos jovens, né? Deficientes também. Eu quero convidar você também a participar dos cultos também na nossa igreja sede, Avenida Senhora do Amparo, número 1154, no bairro Voldac. Lá você vai encontrar o nosso bispo, o bispo José Elias, um homem sábio, vai ministrar a palavra de Deus poderosamente sobre a sua vida, aos domingos, às 19 horas, às quartas-feiras, às 19h30. E eu pastoreio a igreja que fica no bairro Vila Rica, no Jardim Tiradentes, na Avenida 2, número 38. Nós estamos ali também nas quartas-feiras, às 19h30. E aos domingos nós temos um culto no horário mais cedo, que é às 16 horas. Dá para você ir ao culto, participar, celebrar o Senhor e de repente ainda dormir um pouquinho antes do 0 hora, ou de repente chegar em casa mais cedo para poder estar com o esposo ou com a esposa. Se a família for toda, vocês podem ainda passear um pouco depois do culto. 16 horas começa o nosso primeiro culto aos domingos. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração também, lá na Avenida 2, número 38. Você é o nosso convidado especial. Deus tem sempre algo novo e bom para realizar em nossas vidas. Ele é um Deus maravilhoso. Nós vamos dar continuidade ao testemunho do pastor Anísio. Falou que estava escravizado, mas como que Deus entra na sua vida, pastor Anísio? Eu já namorava a Adriana, que você conhece a minha esposa, a pastora Adriana, quero dar um beijo, um abraço para ela, uma bênção de Deus, né? E namorava, eu morava ali em Paraíba, morava em Volta Redonda. E eu vinha, ela já estava frequentando uma igreja, estava nova na igreja, né? E eu vinha passear e eu ficava em casa, na casa lá, que ela bebendo, enquanto ela ia na igreja, depois ela voltava. Ela ia no culto, né? E eu ficava em casa. E teve um dia que eu resolvi ir na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu estava totalmente destruído, né? Droga, jogo, vício. Além de ganhar dinheiro, eu só tinha um sapato, uma camisa e uma calça. O inferno nos joga na sarjeta. Ganhando tudo que eu ganhava, eu tinha um sapato, uma calça, talvez 2 camisas. Como a gente tem falado, né, pastor Anísio, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10:10 que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão é Satanás. Satanás quer tirar tudo de nós, quer arrancar tudo de nós e nos ver na miséria. E às vezes a gente vai para a presença do Senhor, a gente está nesse estado, né? Fomos saqueados pelo inferno, né? Saqueados, totalmente. Uma coisa que eu queria deixar para os amados que estão nos ouvindo é que Deus usou um problema meu para me salvar. Deus salvou um problema, uma falha talvez de caráter minha para me salvar. Eu era uma pessoa altamente soberba ao extremo, soberba, achando que era melhor, essas coisas todas. E eu fui na igreja naquele dia, algo que mexeu muito com a minha vida, é que nem além Paraíba ninguém mais me dava crédito. E quando eu cheguei naquela igreja, eles me colocaram no banco da frente, eu estava desempregado, teve um pastor que falou assim, eu vou arrumar um emprego para você, muito forte aquela noite. E quando começou a cantar muitos louvores, né, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Entendo. E eu comecei a sentir aquela alegria com a presença de Deus, e a igreja estava cheia, de umas 200, 300 pessoas, e o pastor começou a fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus? E eu comecei a olhar pessoas humildes indo lá aceitar Jesus. E foi um, foi outro. E eu, além de quebrado, destruído, com um sapato, achando que ainda era melhor do que as pessoas.
É muito forte isso para quem está ouvindo. Muitas pessoas não vão para Jesus por causa da soberba, porque acham-se melhor, mas o melhor na nossa vida é Jesus. Aí foi um, foi outro, falei, mas se ele pode, por que eu não posso? Porque as pessoas estavam indo e eu achava que era muito bom, mas estava numa sarjeta, num abismo profundo, e eu fui. E bendito foi aquele dia, né? Que eu aceitei Jesus como meu Salvador, a minha vida mudou. Eu sei que existem pessoas que têm um processo de regeneração, devagar, santificação, vai indo, né? Mas a partir daquele dia eu nunca mais entrei no jogo. Amém. Nunca mais entrei no jogo. E como é a sua vida hoje, pastor Anísio? A minha vida hoje é uma bênção, né? Hoje é só alegria, né? Hoje eu deito, como Davi disse, durmo e acordo porque Deus me sustenta. E outra tradução diz assim, eu deito e logo pego um sono, né? Hoje a gente tem até que ser acordado, porque a gente dorme na paz de Deus, né? Minha família é abençoada, pastor Adriano, Jonas, meu filho, falo com ele 18 anos, né? Vai fazer 19 agora, e toca na igreja. Minha filha Isabela, 13 anos, quer ser pastora, né? O desejo dela é ser pastora, dança na igreja, e às vezes a gente senta para conversar, eu falo, que privilégio que vocês têm, meus filhos, de não ter experimentado tudo isso que eu experimentei. Vocês têm o privilégio de serem ensinados do caminho do Senhor, e a gente vê neles que eles amam estar na casa de Deus, amam ter não existe nada, eu quero dar um conselho para você, pai, não existe nada melhor para a vida de filhos quando vê o seu pai e a sua mãe se amando. Não existe nada melhor, não existe nada que pague uma paz dentro de casa. Então eles olham, e a minha filha quer ser para o marido dela, no futuro, uma Adriana que é para mim. Amém. E meu filho fala, né, que ele quer ser. Então eu acho, mas isso não é dom nosso, foi Deus que mudou as coisas. Se fosse no passado, a gente estava em guerra, tribulação, e um batendo no outro, na verdade, só ia dar isso. Mas Jesus entrou na história, né? Jesus entrou, mudou tudo, e hoje é uma bênção. E quantas lutas vêm, nós estamos debaixo da mão de Deus, que é poderosa para nos livrar. Então é isso que eu queria dizer para você. É muito bom. Olha, eu não sei te explicar o que é ter Jesus. Eu preciso que você experimente, não é verdade? É verdade. Eu costumo dizer no meu testemunho que as pessoas precisam de experimentar. Eu vivei 20 e tantos anos nas drogas, na bebida, na prostituição, e eu já estou 20 e tantos anos na presença de Deus. Então, se fosse uma coisa passageira, pastor João, eu já tinha largado e voltado para o outro. Nós estamos aí. E o que mais importa para nós é que o nosso desejo é viver para a eternidade com Jesus. Amém. Porque Ele é muito bom na nossa vida, né? Glória Deus mudou tudo. Eu sou muito feliz, né? O que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito. O que eu darei. Glória a Deus. Pastor Anísio, testemunho tremendo de resgate da sua vida. Ouvimos aí a libertação que Jesus produz em nossas vidas, como Ele operou na sua vida de maneira extraordinária. Um homem que era escravizado pelo vício do jogo. Eu quero, nessa hora, deixar uma mensagem para você que está em casa. A palavra do Senhor nos revela muitas coisas, e hoje o texto da palavra de Deus está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Meu amado, é Deus que faz todas essas coisas. E quando você entregar a sua vida a Ele, Ele vai mudar a sua história, como mudou a do pastor Anísio. Lá no Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pastor Anísio foi a um culto, ouviu a mensagem da palavra de Deus, a sua esposa já orava por ele. Ele escravizado pelo jogo, mas ali ele ouve a palavra de Deus e ele vence a soberba,
se igualando com os humildes. Se você vencer a soberba e se igualar com os humildes, Deus vai resgatar toda a sua vida e toda a sua família. Eu quero orar com você para que Deus te dê esse entendimento e esse quebrantamento, porque a humildade precede a honra e Deus quer honrar você. Em nome de Jesus, venha orar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta palavra, por esse testemunho que foi ministrado. O Senhor é quem nos honra e nos faz assentar como príncipes. Eu quero pedir isso ao Senhor para todos que nos assistem nesta noite. Que o Senhor venha quebrantar o coração, que a palavra que foi ministrada entre na vida dessas pessoas e venha trazer, Senhor Deus, a vitória a cada uma dessas famílias. Eu oro e abençoo cada família representada nesta noite e que o Espírito Santo traga a humildade e o poder à vida de cada um para que haja transformação, salvação e vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a sua noite, como disse o pastor Anísio, que você possa dormir na paz do Senhor Jesus Cristo. Confie em Jesus, Ele tem o melhor para você. Fique com Deus.